Oi, gente! Calma, que vocês não estão enganados. Hoje o vídeo não é meu, é da convidada especial. Mas eu só tô aqui pra fazer uma breve introdução, falar que a Glória, a pessoa que vai falar com vocês agora, é uma das minhas melhores amigas e também, bem importante, ela é a minha diretora de dublagem no nosso grupo de dublagem. Então, ela tem muito conteúdo pra compartilhar com vocês, eu realmente espero que vocês gostem. E é isso, amiga, com você. Oi, o meu nome é Glória e eu fui convidada pelas meninas do Prismas para falar hoje sobre dublagem, que é algo que antes eu meio que odiava e que hoje eu sou completamente apaixonada. Antes de tudo, eu queria agradecer as meninas do Prismas. Eu acho muito legal que haja essa abertura, esse espaço pelo qual pessoas novas possam falar sobre coisas diferentes, coisas que elas gostam e fazer com que outras pessoas conheçam melhor esses assuntos diferentes, então acho muito massa que vocês tenham esse espaço mesmo, e muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e poder falar sobre algo que eu gosto tanto. Mas agora a gente vai pro vídeo. Eu não acredito que eu precise me estender muito nisso, porque em geral as pessoas sabem o que é dublagem, a gente tá acostumado, pelo menos a gente associa a questão da tradução pro português, então rola aquela oposição de legendado versus dublado. Essa é a dublagem que tá todo mundo muito acostumado. Mas existem, sim, vários tipos de dublagem. Comentando um pouquinho, tem essa dublagem padrão que a gente tá acostumado dos filmes, das séries, das animações e tudo mais. Existe algo chamado voice acting, que eu descobri quando eu fiz os cursos de dublagem, que geralmente é o caso de alguns jogos, e o que rola é que os dubladores, eles gravam antes de ter a imagem. Então, ao invés de eles irem para um estúdio e ter uma imagem pronta, e basicamente eles fazerem por cima dessa imagem, sincronizando na hora o que eles estão falando com a boquinha que tem na tela, eles fazem antes de existir uma imagem, e essa imagem, essa animação é feita depois do trabalho dos dubladores. Isso acaba gerando, assim, uns trabalhos bem legais, e eu sei que em geral é mais comum em jogos. Inclusive, em termos de dublagem, jogos são, assim, sensacionais e podem ter trabalhos incríveis. Dando alguns exemplos, eu particularmente gosto muito, há certas ressalvas, mas eu gosto muito da dublagem do jogo League of Legends. E eu também já vi algumas cutscenes de World of Warcraft, que é um jogo aí que eu não jogo, mas que tem dublagens incríveis, assim, eles investem muito nas cenas e isso é incrível, é maravilhoso. Então, nesse caso dos jogos, eu sei que em muitos casos rola isso do voice acting. Comentando sobre um outro tipo de dublagem que tem, existe essa dublagem chamada voice over. E geralmente as pessoas não gostam muito. É uma dublagem que é mais comum em documentários e reality shows. Vocês já devem ter visto isso, mas basicamente é quando tem o original no fundo, então se tiver em inglês, vai estar aquele inglês bem baixinho de fundo, e por cima vai ser feita uma dublagem corrida, então ela não é sincronizada com o lábio, ela é feita por cima. Além da dublagem padrão, do voice acting e do voice over, existem outros tipos de trabalho de voz, as locuções e tudo mais, mas eu acabei comentando aqui a título de curiosidade os que mais me marcaram quando eu fiz os cursos e aprendi sobre tudo isso. Mudando um pouquinho de assunto no que diz respeito ao processo, basicamente nós temos o estúdio e ele vai ser dividido em dois pedaços. Ele vai ter uma sala que vai ser toda isolada acusticamente e é onde o dublador fica, que a gente chama de aquário, e a gente tem o lado de fora. Dentro do aquário a gente tem uma tela, tem o microfone, tem um fone de ouvido e vai ter um suporte com texto que pode estar ou em papel ou em tablet. E do lado de fora vai ter o diretor da dublagem com um computador e outros equipamentos, enfim, que ele vai mexendo e orientando você, mexendo um pouquinho na trilha do som à medida que você for gravando. Enfim, essa é a divisão espacial da coisa. Aí, em termos de como rola, o que fazer com cada coisa, o dublador dentro do aquário vai colocar o fone de ouvido, vai ter na tela um time code, e esse time code basicamente é um tempo rolando, ele tem horas, minutos, segundos, milésimos, e ele vai rolando durante a cena que você estiver assistindo. E no roteiro que você vai ter com você, vai ter esses time codes escritos por fala. Então você sabe quando a fala começa, quando a seguinte começa, enfim, a gente tem essa divisão por tempo que tá na tela e que tá no papel também. No fone de ouvido, você escuta a cena que você tá assistindo, o seu diretor e você mesmo.
Inclusive, isso é algo que eu já percebi que muita gente tem dúvida, e muita gente já comentou comigo que achava que dublagem era feita mutado, que você faz mutando, você assiste a cena primeira, muta tudo e faz por cima, mas não, você ouve tudo ao mesmo tempo. Por isso que, inclusive, eu comentei agora há pouco que não é exatamente um processo fácil, por mais que ele tenha melhorado com a tecnologia. É bastante coisa pra pensar e pode ser muito confuso. Você tá ouvindo muita coisa ao mesmo tempo e você tem que ler e olhar pra boca e pensar na intenção. Então, é um processo meio confuso, mas depois você pega o jeito, é muito divertido, é muito incrível. Então, eu sou completamente suspeita pra falar. A partir daí, nos cursos era um processo um pouquinho mais tranquilo, porque a gente tava aprendendo e tudo mais. Mas no meio profissional é um processo bem rapidão. Então você chega no estúdio. Algo que eu já ouvi de muita gente é que as pessoas acham que o dublador recebe o roteiro em casa pra estudar. E não, você não recebe nada, você chega na hora, descobre na hora o que você vai dublar, descobre na hora o que você vai falar. E é de se imaginar que é meio complicado mesmo, porque você não pode simplesmente sair despachando o roteiro por aí com os dubladores, porque existem contratos de sigilo. É só pensar em filmes grandes, em produções grandes como Os Vingadores. Se você sai despachando o roteiro, entregando o roteiro por aí, vai vazar um monte de spoiler e daí o estúdio vai ter problema com a produtora do filme. Dá muita treta. Então, não, a gente não leva nada pra casa. Consegue ser um processo bem frenético, bem louco. Nas pouquíssimas experiências profissionais que eu tive, Nossa, eu fiquei muito nervosa, assim, a adrenalina... Meu Deus, assim, é bem rápido, é tudo muito assim, mas no final dá tudo certo. Basicamente, bom, eu sou uma aspirante a dubladora, é o que eu quero fazer da vida, e é aí que eu quero entrar. Esse ano veio quarentena, veio Covid-19, a vida de todo mundo virou uma bagunça, o emocional de todo mundo também. E eu queria já agradecer e aproveitar pra promover um pouquinho aqui. Eu acabei fazendo uma amizade com um menino que fazia os cursos de dublagem comigo, que era o Johnny. E a gente basicamente decidiu que a gente ia aproveitar a quarentena, enfim. E já que a gente tava parado, a gente decidiu que a gente ia treinar junto. A gente ia fazer cenas, cada um da própria casa, editando como dava, a gente ia treinar, se manter em contato com isso, que é algo que a gente gosta tanto. E dessa ideia de dar uma treinadinha, acabou surgindo algo muito maior. E a gente abriu um projeto e abriu um grupo que a gente deu o nome de Vox Fandubs. A gente decidiu juntar uma galera, fazer um projeto muito maior, pegar um material e dublar, cada um da própria casa, como dá, se virando na edição e tudo mais, pra fazer essa quarentena, pra fazer todo esse ano que tá tão louco pra tanta gente virar algo, virar produção de conteúdo, virar aprendizado e tudo mais. O objetivo do nosso grupo é de fazer fandublagem. Fandublagem é justamente esse trabalho sem fins lucrativos, que consiste em pessoas até certo nível amadoras e tudo mais, pegando material e dublando de acordo com o que elas quiserem. No nosso caso, o nosso objetivo envolve pegar filmes, animações, séries, animes, o que for, que não tenham uma versão brasileira. A gente nunca teve a intenção de fazer redublagens, como é muito comum em alguns canais do YouTube, essas redublagens que são cômicas, essas paródias e tudo mais. Não é a nossa intenção. Na segunda-feira, agora, daqui 2 dias do lançamento desse vídeo aqui, a gente vai começar a postar os resultados do nosso primeiro projeto, que é a 3ª temporada de uma série chamada Scream, que é uma série de terror adolescente. E se vocês puderem dar uma conferida, é algo bem legal, assim, se vocês puderem dar aquele apoio pra gente. O Instagram é @voxfandubs, eu vou pedir para as meninas colocarem aqui na descrição. Após Scream, a gente tá com uns planos bem legais pra outubro, com umas animações pro Dia das Crianças, né, pro mês das crianças, no caso. Então, se vocês puderem acompanhar a gente nas redes sociais, a gente também tem o canal no YouTube, enfim, eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês só tascarem. Por fim, pra encerrar o vídeo, eu vou responder algumas perguntinhas que mandaram pra gente nas redes sociais, quando a gente perguntou, sobre dublagem, vocês querem saber alguma coisa? Vocês querem, enfim, saber, ter umas respostas e tal? E eu vou responder essas perguntinhas agora. A primeira pergunta é uma pergunta muito boa e, na minha opinião, difícil de responder. Eu acho que tem muitas variantes do porquê disso acontecer. Mas, basicamente, a pergunta é: se a dublagem brasileira é considerada a melhor do mundo, por que tanta gente fala mal? Ao meu ver, e deixando claro que eu acho que não é uma pergunta fácil de responder e que tem muitas respostas possíveis,
A primeira coisa que vem na minha cabeça, infelizmente, é a questão do viralatismo brasileiro. Eu acho que, em grande parte, a gente tá muito com essa coisa americanizada de consumir muito conteúdo estadunidense, especificamente, e de falar mal do que é daqui. Eu acho que isso é algo que, sim, afeta muito a questão de falar que dublagem é ruim e as pessoas não darem espaço, só falarem mal e tacarem pau o tempo inteiro. E muitas dessas pessoas não dão nem chance pra cinema brasileiro, pra música brasileira, pra nada. Você não é obrigado a gostar, claro, você pode simplesmente, por algum motivo, não gostar do gênero, do tipo, de como é feito, e só gostar das coisas estadunidenses. Mas, em termos gerais, eu acho que pra muita gente é viralatismo sim, é falar mal de Brasil sempre que pode, falar mal de tudo que o Brasil faz, de tudo que o Brasil é. Tem muito problema nesse país, sim, mas eu acho que a gente tem que se abrir um pouco, olhar cada coisa individualmente pelo que ela é e não de onde ela veio. A galera também argumenta muito na questão de que a dublagem faz com que a gente perca muito da interpretação original do ator, da voz e da interpretação original do ator. E eu acho que o problema nesse argumento é que as pessoas tratam ele como regra. Eu acho que pode acontecer, porque assim como eu acho que existe dublagem boa, pode existir dublagem horrorosa. Acho que não é uma questão de dublagem é bom ou ruim. Depende do que você tá vendo, depende do que tá assistindo, depende de quem fez, infelizmente, e tudo mais. A segunda pergunta era se a gente improvisa tudo na hora ou se a gente tem um roteiro na hora de gravar. E eu meio que já respondi isso ao longo do vídeo, a gente tem de fato um roteiro. Inclusive porque nem tudo que a gente dubla vem do inglês, e nem todo mundo fala inglês de qualquer jeito. Então, se vier pra mim um material em turco, eu não vou saber improvisar na hora, eu preciso desse roteiro. Inclusive, o roteiro passa por um profissional que as pessoas às vezes nem sabem que existe, que é o tradutor pra dublagem. É um tradutor que faz justamente esse trabalho de ver o tamanho da fala, quais palavras encaixam melhor na boca do personagem pra ficar mais natural a dublagem. Então, existe esse profissional que já faz uma tradução que não é uma tradução bruta, que não vai ligar pro sync, mas existe justamente isso, pra chegar um roteiro pronto, o mais pronto possível, pelo menos na mão do dublador, pra que ele faça esse sync na hora de falar, de dar essas falas. A outra pergunta que eu recebi era se os dubladores ficam juntos na hora de gravar, e eu percebo que tem muita gente que acha isso, que quando tem uma cena que tem 5 personagens, vai ter 5 dubladores dentro do estúdio contracenando e fazendo tudo ao mesmo tempo. Não é mais assim, porque a gente tem tecnologia, basicamente. Mas até os anos 2000, mais ou menos, era mais ou menos assim que funcionava. E, inclusive, os dubladores tinham que fazer a cena do início ao fim certinho, sem errar. Porque não tinha edição, não tinha corte, então você tinha que fazer tudo de uma vez, numa tacada só. Por isso, inclusive, que os dubladores mais velhos, eles são tão considerados, assim, como dubladores muito bons, de muita qualidade, porque o processo deles era mais difícil. Outra pergunta é, o que faz um dublador ser bom? Na minha opinião, é o quão bom ator ele é. Eu acho que tem muita gente que espera do dublador essa coisa de um cara que sabe fazer várias vozes super diferentes, ou uma voz super incrível, pessoas que fazem imitação e tudo mais. E muito legal se você for um bom dublador que faz todas essas coisas. Mas em termos gerais, é atuação. Outra pergunta foi como a gente sincroniza as falas tão bem. E existem os dois lados da resposta. A parte que faz o dublador, então assim, no caso de treinar muito, ser rápido, assistir a cena com bastante atenção, perceber onde tem pausas e tudo mais, respeitar isso, perceber se o personagem abriu bastante a boca ou falou com os lábios mais fechadinhos. Isso tudo é muito importante, você tem que ser rápido, você tem que ter muito treino, muita prática pra arrumar. Mas também tem o lado da resposta que envolve a edição. A edição ajuda muito, ela puxa pra cá, ela puxa pra lá, ela dá uma cortada. Então, acaba que é um trabalho conjunto do dublador fazendo com a edição cuidando. A última pergunta foi sobre qual é a melhor parte do processo da dublagem. E eu acho difícil de responder. Eu gosto, acho que, de todo o processo, inclusive os que envolvem não só o dublador, mas a tradução do roteiro antes, a edição depois, que eu acho muito incrível, eu acho muito massa. Mas, basicamente, eu acho que... Nossa, essa pergunta é difícil de responder. Mas, basicamente, eu acho que, assim, de início, pelo menos pra mim, quando eu comecei a fazer dublagem,
ver a minha voz no rosto de outra pessoa, de outro bicho ou o que fosse, causava um estranhamento. Eu não gostava. Não sei se é autoestima baixa ou o que é, mas eu olhava e me dava uma sensação ruim. E eu já tive vários amigos que, da primeira vez que dublaram, ficaram tipo, tá estranho, sei lá. Então acho que é meio comum que isso aconteça. E aos poucos, acho que à medida que eu fui entendendo melhor, que eu fui percebendo o que eu conseguia fazer com a minha voz, percebendo que eu podia melhorar, enfim, eu comecei a saborear mais esse resultado, esse ver a sua voz depois que você já fez. Inclusive porque é um processo difícil, justamente ele é muito frenético, como eu falei, sabe? Então, acho que sempre tem esse nervosismo de, putz, será que vai ficar bom? E daí você vê e fica bom. E é muito incrível. Então, assim, eu acho que eu gosto muito de saborear esse resultado. Acho, assim, incrível. Mas é isso. Essas foram as perguntinhas. E eu podia ficar falando aqui por horas e horas e horas, mas esse foi só um panorama geral, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu amor por esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, falem comigo, me perguntem. Eu sou super acessível, eu não sou famosa, então eu respondo no Instagram. E é isso por hoje. De novo, muito obrigada para as meninas por terem feito esse convite. Fiquei muito feliz de fazer parte. E até uma próxima, galera. Tchau! Gente, o vídeo foi esse. Eu queria muito agradecer a participação da Glória. Foi muito legal, muito especial. Se vocês quiserem que ela volte aqui respondendo mais perguntinhas, deixa aqui embaixo. Não se esquece também de se inscrever no canal, galera, porque a gente tem vídeo todos os dias, de segunda a sexta, às 4 horas. E só tem conteúdo legal com pessoas legais. Então, o que você tá perdendo aí? Se inscreve. É isso, galera. Beijos.